Souza, que é lá da Policlínica do Tucumã, especialista em educação e saúde, e vai falar hoje um pouco a respeito das experiências da cápsula Vanessa no tratamento da Covid-19 no estado do Acre. Lembrando a vocês que essa web palestra ela é gravada, ou seja, após 5 dias úteis, em média, a gente disponibiliza do nosso canal do YouTube, o Telesaúde Acre, tanto essa web palestra quanto as demais anteriores. Então é importante que depois vocês nos sigam, se inscrevam no nosso canal para saber sempre o que rola dentro das nossas webs, tá bom? Além disso, a gente informa também que existe uma aba de bate-papo. Nessa parte você pode fazer interação com a palestrante, então pode escrever qualquer dúvida, qualquer interação pertinente ao assunto, que ao final da web, quando ela fizer todas as considerações, ela vai ler de uma em uma e responder as dúvidas, certo? Então, seja bem-vinda, Cris, e boa web palestra para todos nós. Boa tarde a todos. Uma satisfação estar com vocês para dividir um pouco dessa experiência que a gente vivenciou especificamente na unidade de pronto atendimento UPA 24 horas ali da Via Verde, e que eu achei importante dividir com a comunidade e as pessoas que estão acessando nesse momento um pouco da vivência dos profissionais nesse processo, tá? A colega me apresentou para vocês, eu sou fisioterapeuta. De antemão, informo a vocês que eu não sou especialista da área de intensivismo nem de urgência e emergência, por isso eu fiz questão de vir falar com vocês a respeito dessas experiências e um pouco do treinamento que a gente adquiriu com os profissionais que se dispuseram a vir no estado do Acre capacitar os profissionais que foram de alguma forma compelidos e tensionados a estarem no momento mais difícil da pandemia em Rio Branco. A gente tem aí, vocês devem estar observando no slide que está aberto, o apoio da assistência médica da SAMEL, e já eu justifico por que o nome dele está aparecendo, e do apoio do governo do Acre principalmente, o Instituto Transire, que é o responsável pela produção em escala maior dessas cápsulas, e a consultoria do Dr. Moacir Carrion, que é o fisioterapeuta que capacitou os profissionais fisioterapeutas aqui de Rio Branco. A gente também teve o apoio do Departamento de Ensino e Pesquisa, lá na frente eu vou mostrar para vocês o papel fundamental desse departamento, o Núcleo de Educação Permanente da Policlínica Tucumã, na minha pessoa, e do Núcleo de Educação Permanente da UPA do 2º Distrito, na pessoa do enfermeiro Ramon, que também atua tanto na unidade como enfermeiro, quanto no SAMU. O que é, na verdade, essa cápsula Vanessa, né? Se suscitou muito a respeito dela, houveram muitos questionamentos, existem ainda muitas polêmicas a respeito do uso dessa cápsula, mas, na verdade, ela faz parte de ela, na verdade, é um instrumento, né, que recebeu esse nome porque a primeira paciente que usou ela se chamava Vanessa, por isso que ela recebeu esse nome de cápsula aí, Vanessa, tá? Ela está dentro das categorias do que a gente chama de câmara ou tenda box, tá? O papel fundamental dela é conter a disseminação de vírus para o ambiente. E aí eu coloquei entre parênteses para vocês o empirismo. Por quê, gente? Lá no início de março, quando começaram as primeiras orientações, né, da pandemia no Brasil, os cuidados, o índice de óbitos, infelizmente, muitas pessoas sensibilizadas com a situação resolveram agir. Então, a cápsula Vanessa, ela parte de uma iniciativa de um profissional da nossa área, e aí a gente está aguardando um pouco aí o Dr. Moacir de Manaus entrar, que ele vai explicar melhor sobre essa cápsula, que entendeu que em outros lugares já haviam experiências do uso de tendas e de boxes, né? E aí eu vou pedir licença para vocês rapidinho, que a equipe está longe, eu vou tirar a máscara. Entrou, né? Eu acho que agora melhorou até para vocês me ouvirem melhor. Ok, fiquei sabendo agora que o Dr. Moacir entrou aí com a gente.
Doutor Maci, vou pedir para liberar o áudio aí. E gostaria que você fizesse as orientações e especificações aí da cápsula Vanessa, porque você é o profissional que tem maior propriedade para falar a respeito dela. Ah, tá. Vocês estão me vendo aí? Eu não estou te vendo. Acho que tá faltando alguma coisa aqui, eu não sei te dizer o que que é. Peraí que eu sou um A pouquinho... imagem, ok? Vê se você liberou a imagem, a sua imagem. Como é que é isso? Assim, ao lado de onde você habilita o áudio, você tem uma câmerazinha, é só clicar em cima que você habilita a câmera também. Tá dizendo compartilhamento de câmera bloqueado. Deixa eu ver se eu consigo. Desbloqueei. Enquanto isso, eu vou terminando aqui, tá, gente? Enquanto ele está vendo a imagem, reforçar que o uso da cápsula não dispensa as EPIs. Na frente a gente vai dividir algumas imagens com vocês, onde a equipe sempre está bem paramentada, tá? E eu não consigo ver ele. Acho que agora eu tô conseguindo. Desbloqueado, Moacir. Opa! Carregando. Aí, gente, esse é o doutor Moacir Barcelos Carrion. A fala está com você, querido, as especificações. Tudo bem, pessoal? Não sei nem com quem estou falando agora, tá? Me desculpa, realmente. Com muita gente. Estou de campanha aqui em Boa Vista, onde a gente está implementando o sistema com a cápsula, vai fazer um mês, dia 18, né? Então, estou um pouquinho corrido aqui, mas, gente, boa tarde, tá? Me chamo Moacir Carrion, sobrenome. A Cris me convidou para participar. E aí, o que vocês quiserem saber a respeito da cápsula, como é que a gente está colocando aqui, um pouquinho da história dela, estou à disposição, tá bom? Doutor, de antemão, eu gostaria que você falasse um pouco das especificações técnicas da cápsula, né? Tamanho, a questão da pressão negativa que ela exerce, dos filtros, por gentileza. Então, inclusive, eu estou do lado de uma cápsula aqui. Se vocês repararem, tem uma rede aqui, tá, gente? Na verdade, tem mais de uma rede aqui, porque isso aqui é uma enfermaria indígena também, tá? Nesse caso, a gente realmente não tem como utilizar a cápsula nela, né? Mas aí o protocolo de medicamento funciona. Bom, vamos lá. Essa cápsula é feita, basicamente, a estrutura dela é de PVC, tá? Essa película que vocês estão vendo aqui é uma película de vinil, tá? Ela tem uma gramatura de 0,40 milímetros, tá? Então é uma gramatura bem grossa, que serve justamente para você poder higienizar a cápsula, esse material não deteriorar, né? Por algum produto mais forte, tá? Ela é feita de PVC, tem aqui um sistema de exaustão, tá? Vou mostrar para vocês aqui pertinho. Esse exaustor ele tem capacidade de realizar a exaustão desse microambiente aqui de 13,5 vezes por hora, tá? Nós temos 3 filtros barreira, esses filtros que são utilizados normalmente na ventilação invasiva, né? Filtros HME, tá? Que servem justamente para fazer a contenção. Esses filtros são trocados a cada 7 dias, esse conjunto de filtros aqui, tá bom? E a cápsula é higienizada parcialmente pelo fisioterapeuta ou pela enfermagem diariamente. Após a alta do paciente, né, é feita a higienização final, né, que são utilizados alguns produtos hospitalares para poder fazer a higienização. Ele exerce uma pressão negativa que favorece que a gente consiga utilizar a VNI, né, que tanto foi falado, foi preconizado que não se utilizasse a VNI justamente pela contaminação, mas hoje, graças a Deus, a gente sabe que como é que se diz, uma técnica bastante utilizada e que tem um resultado, uma evidência muito grande, tá? Apesar de os estudos ainda estarem sendo elaborados, mas pelas experiências que nós temos em hospital de campanha em Manaus, com 670 altas aproximadamente, então algo que funcionou, né? Esse exaustor, esse projeto, na verdade, aqui, ele foi redimensionado pela Transire, que é um instituto de biotecnologia que existe em Manaus, tá? No Polo Industrial de Manaus. Então, foi feito aí um estudo para, digamos assim, realizar uma exaustão o suficiente para não contaminar os profissionais que estão trabalhando com ela, né? Então, se você colocar aqui em volta, nos testes, né, ao redor, uma fumaça, ela tende a entrar, tá?
mesmo que no leito essa cápsula não se encaixe muitas vezes de forma perfeita, né? Porque a gente sabe que o leito ele pode mudar. Então ela serve, esse exaustor foi projetado justamente para isso, para exercer uma pressão negativa o suficiente para o profissional não se contaminar, beleza? Beleza, doutor. Deixo aberto aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, a gente, acho que no final pode também estar respondendo. E aí eu vou dar continuidade aqui, doutor Moacir. O senhor está convidado a continuar conosco, se houver a possibilidade, que eu sei que nesse momento você está no plantão, numa correria aí dentro, né? Mas eu estou aqui, se precisarem. Perfeito. Ok. Continuando. Passar aqui o nosso slide, tá? Eu abri um adendo para a gente falar, gente, da ventilação não invasiva, porque também, para muitas pessoas, é uma expressão nova. No Brasil, de um modo geral, se trabalha muito com ventilação mecânica invasiva, que é quando é preciso entubar o paciente, conectar ele a um ventilador e aí ele fica de forma intermitente até receber alta ou ser desmamado, como a gente chama, voltar a ventilar de forma espontânea. A ventilação não invasiva, ela é mais simples, no sentido de que a gente apenas acopla uma máscara ao paciente e pressuriza esse pulmão, né? Ela é usada, já teve várias evidências científicas, ela não é nova. O que causou algum estranhamento quando a gente iniciou a terapêutica em Rio Branco foi por conta da cápsula, né? Como o doutor Moacir conversou conosco, de que havia uma não indicação do uso da VNI para paciente COVID. Mas isso acontecia justamente por conta do olhar de segurança da equipe de saúde, que de fato se contamina, né, no processo da assistência desse paciente. Ela já é utilizada para pacientes com asma, com pacientes que têm a famosa DPOC, o SARA, né, que são síndromes respiratórias muito agudas, e pneumonias graves. No Acre, ela vem sendo utilizada sim para paciente COVID que apresentam aí insuficiência respiratória aguda, e no decorrer da minha fala eu vou ter que falar para vocês algumas casualidades que aconteceram com o uso dessa VNI que foge a todos os protocolos já publicados, tá? A Organização Mundial de Saúde, muito recentemente, eu creio que foi entre 20 e 22 de maio, ela emitiu uma nota onde ela orienta o uso dessa VNI junto com outros instrumentos de reabilitação e outros aparelhos que nós não temos, inclusive, no Brasil. Mas, de um modo geral, eles dizem que ela deve ser usada em pacientes selecionados com insuficiência respiratória hipoxêmica, que é o primeiro critério que os profissionais que estão hoje na unidade de pronto atendimento, e creio também que no ERB, tem usado para eleger esse paciente para o uso dessa ventilação não invasiva, tá? E no final eles consideram que essa intervenção ela pode ser benéfica em pacientes selecionados, e aí tem a questão da recomendação condicional, ou tenha cuidado ao considerar essa intervenção. Então, eles recomendam sempre a consideração clínica. Então, tudo que é feito com paciente COVID, até onde eu sei, Cristiane, fisioterapeuta, que atuou 30 dias ali na unidade de pronto atendimento 24 horas do Via Verde, não é feito de forma isolada, é feito com uma equipe que está trabalhando ali diariamente, que é o médico, o fisioterapeuta e a equipe toda de enfermagem, tá? Um pouco aqui das indicações dela, o que ela traz de bom, afinal de contas, essa ventilação não invasiva? Ela vai propiciar aí a melhora das trocas gasosas. E o principal, que é a diminuição do trabalho respiratório desses pacientes. Aí eu trouxe a imagem para vocês de algumas interfaces que são utilizadas, tá? Esses dois modelos que está aparecendo no vídeo de vocês são os dois modelos que a gente tem nessa unidade de pronto atendimento ali, UPA 24 horas, e são também os modelos que a equipe do ERB também utiliza. O ventilador, que ele é portátil, lá na frente eu acho que eu tenho uma imagem dele, ele
Tem os modos ventilatórios, que a gente chama na área mais específica de fisioterapia. Eu não vou me atentar muito, porque a gente veio falar mais das experiências e das vivências, né, dentro dessa unidade. Mas a gente também usa nele o modo CPAP, que é quando a gente manda aí uma pressão expiratória contínua para os pacientes, principalmente pacientes COVID que já têm doença de base, como os asmáticos, os pacientes que entram com DPLC, eles são muito beneficiados também, tá? Quando começar, era uma coisa que quando a gente iniciou esse processo de trabalho, a gente sempre ficava assim, em que momento eu vou eleger esse paciente para VNI? E aí, sempre haviam profissionais com mais experiências no campo de prática que estavam nos norteando nessa escolha, principalmente quando não houver contraindicações, tá? Lembrando que a ventilação não invasiva, ela não substitui, gente, o momento em que o paciente tem que ir para a ventilação invasiva, que é quando ele é preditivo de uma intubação orotraqueal, tá? Aqui um pouquinho das contraindicações, tanto absolutas quanto relativas. As absolutas, se há uma necessidade de uma intubação emergencial, esse paciente ele vai ser intubado. Ou se ele chega para nós com uma parada cardíaca ou respiratória, ele automaticamente ele é intubado também. Não vai ter aquela história, bota ele na VNI. Não existe isso. E aí essa fala eu estou me dirigindo mais ao público leigo, tá? As relativas é a questão do paciente que não coopera, que tem alguma obstrução de vias aéreas, está com secreção muito abundante, algum tipo de hemorragia, traumas, deformidades de face também são contraindicadas aí para o uso dessa VNI. Se há algum risco dele aspirar, ele também não é indicado. Então, essas contraindicações relativas a gente vai vendo caso a caso para ir se posicionando quanto ao uso ou não da VNI não invasiva desses pacientes, tá? Uma observação importante que eu queria falar para vocês é que, em alguns casos, quando há um rebaixamento do nível de consciência e uma hipercapnia, que é o excesso que a gente fala, né, nesses pacientes, principalmente com DPLC, uma vez que a gente utiliza essa ventilação não invasiva, ocorre uma melhora entre 1 e 2 horas, tá? Com os pacientes que apresentam esse quadro. E eu fiz questão de colocar aqui a importância da sinergia entre a equipe profissional no atendimento especificamente do paciente COVID, tá? Foi uma coisa que me marcou muito, são essas experiências que eu vim dividir com vocês. A gente, claro, fez o chamamento da cápsula Vanessa, porque foi ela que tensionou, na verdade, a minha ida para dentro da unidade, eu ter de alguma forma me voluntariado para estar junto com essa equipe, que na ocasião era o Dr. Moacir Carrion e o Dr. Jorge Badi, que não mora mais no estado do Acre, e o que eu sei que muitas pessoas não sabem, tirou alguns plantões de 12 e 24 horas dentro de uma unidade, porque eles acreditavam que isso ia salvar vidas aqui em Rio Branco, como salvou, tá? A gente sistematizou o serviço, né, dentro da unidade, porque, gente, a fisioterapia dentro da UPA, ela não é um padrão de lá, porque é uma unidade de pronto atendimento, onde se faz aquele primeiro atendimento emergencial e os pacientes, eles são, que a gente chama de regulado para unidades específicas. Com a pandemia, como vocês sabem, nenhuma unidade, nem no Acre, nem no Brasil e nem no mundo estava preparado para receber, infelizmente, uma pandemia dessa magnitude, e todo mundo teve que se adequar ao que eu chamo na tora, que é a expressão que usa no Acre, né? Foi na tora mesmo, tá? A gente teve que rever protocolos, entender que o protocolo que a gente estuda há anos não é o que se aplicava ao paciente COVID, teve que recorrer a países que já haviam tido as primeiras experiências com paciente COVID e ir se norteando, e dentro disso entender a lógica do paciente em Rio Branco Acre. Olha que coisa interessante, porque ele tem um biotipo, ele tem uma forma de cultura, né? Ele tem uma forma de alimentação. Então, tudo vai mudando quando a gente começa a aplicar protocolos que não são específicos da nossa região, tá? Então, a gente, para não ficar ali no escuro, foi seguindo aí as orientações da AMIB, né, que é a Associação Médica Brasileira de Intensivismo, os materiais e as orientações dos conselhos federais de fisioterapia do Brasil e o próprio Conselho Federal de Fisioterapia e terapia ocupacional no Brasil. A gente também buscou orientações de instituições de renome no Brasil, como o Hospital Oswaldo Cruz, o Sírio-Libanês, a Fiocruz, o próprio Ministério da Saúde
disponibilizou várias capacitações EAD, onde a gente tinha a oportunidade de estar conversando, como eu estou conversando com vocês agora, com profissionais com muita experiência e expertise, e que nos auxiliaram muito a salvar muitas vidas também, tá? A gente, num primeiro momento, na tentativa de sistematizar um prontuário de rotina, a gente observava a frequência respiratória desse paciente, a gente verificava os batimentos cardíacos e observava o esforço respiratório deles, que é a observação in loco desse paciente. E o mais importante é a saturação, que a gente só pegava o oxímetro mesmo, meu filho colocava no dedo, e se não tivesse dentro da linha que a gente chama de segurança, a gente já ia com esse paciente eleger ele para ventilação não invasiva, a equipe já se organizava e já se preparava ali para uma possível intubação, tá? Dentro disso, a gente sistematizou esse protocolozinho aqui simples de assistência fisioterapêutica na unidade de pronto atendimento do 2º distrito, onde a gente colocava o setor, porque eu não sei se as pessoas sabem do que aconteceu com essa UPA do 2º distrito, mas a gente diz que ela virou tipo uma semi-intensiva às avessas, para poder suprir a necessidade no momento em que a gente estava aqui no que a gente chama de ápice da curva, que foi ali o mês de maio, quando o governador, inclusive, foi para a mídia. Eu acho que ele só faltou dizer assim, pelo amor de Deus, fique em casa, solicitando isolamento social, mas porque ele estava embasado no que estava acontecendo dentro das unidades de saúde, tá? Então, lá dentro a gente tem a ala de observação geral adulto, eles fizeram lá uma sala específica para COVID que não comportou, tá? E aí a gente passava e monitorava esses pacientes. Os primeiros monitoramentos foram feitos com o Dr. Moacir Carrion e o Dr. Badi, e eu vou dizer para vocês, tá? Eram monitoramentos 1h da manhã, 2h da manhã, 7h da noite, 7h da manhã, super corrido, porque era muita gente, infelizmente, chegando grave, né? E a gente fazia as anotações de leito, o nome desse paciente, a idade, a saturação inicial dele, o horário dessa saturação, se tinha doenças de base. Geralmente, os pacientes que vêm com uma doença de base, que foi divulgado amplamente nos veículos de comunicação, que é o paciente com diabetes, hipertensão arterial, outras síndromes respiratórias, a questão dos idosos, são pacientes que, infelizmente, eles deprimem muito rapidamente quando eles adquirem COVID, tá? A gente fazia as observações que eram para os profissionais que estavam chegando. E aí eu quero salientar para vocês que o momento que eu entrei voluntariamente para esse processo, era um momento em que o Estado também estava correndo para se organizar para fazer as contratações emergenciais, para dar conta do fluxo. E aí eu já entendia, naquele momento a gente entendeu, e aí vem um pouco da nossa experiência como docente, de que era necessário minimamente instituir um protocolo para quem estava chegando, porque humanamente não há condições da gente morar dentro do hospital, né, e trabalhar ali 24, 48, 72 horas. Então a gente fazia as observações sempre que esse profissional chegasse, verificar os sinais vitais, o esforço respiratório, ver o tempo de internação desses pacientes, observar a sinergia profissional, quem era o médico do plantão, quem era o enfermeiro de plantão, quem seriam os técnicos com quem eu iria me reportar para o negócio fluir, e sempre estar revisando o protocolo da AMIB naquela ocasião e o do HCO. A gente, inclusive, imprimia as orientações e colocava numa pasta catálogo, porque toda hora a gente tinha que estar ali se atualizando. E aí é uma dica de antemão que eu deixo para os colegas das áreas de saúde. Não te ilude. Eu sei, tá na minha cabeça, eu não preciso. Eu acho que isso aí é uma tolice na área de saúde em geral. Amiguinho, todo dia a gente vai ter que sentar e ler tanto os protocolos, quanto as notas técnicas que o Ministério da Saúde emite, quanto o COI emite, né, que é a comissão que organiza os trabalhos e as linhas de frente para o enfrentamento do Covid em Rio Branco e no estado do Acre. E a gente vai ter ainda que se reportar especificamente para cada área, para cada conselho, para ver que orientações estão sendo dadas com relação ao Covid. Porque a Covid, ela fez com que a área de saúde virasse de cabeça para baixo, eu digo o mundo, e ela ainda faz assim, ela chacoalha a gente, ela não só virou, ela chacoalhou. Porque a gente teve que reaprender a se fazer em saúde, a pegar o que aprendemos na graduação. Tem profissional aí que está o quê? Formado 20, 30 anos, 15 anos, e que lá para ele, não, eu sei como atuar. Não, gente, não teve isso. A gente teve que se reinventar como qualquer outro profissional
no mundo, tá? E aí a gente fez uma tabelinha onde a gente ia acompanhando. Esse paciente ele era acompanhado 5, 10, 15, 20 minutos e até 2 horas. Percebam que é um monitoramento intenso e onde a gente ia ali colocando quais eram as intervenções terapêuticas. O que a gente sabe é que se em 2 horas esse paciente não saísse da linha vermelha, que a gente chamava ali a linha vermelha a saturação dele está abaixo de 92, abaixo de 85 e ele não evolui para o que a gente precisa, que no caso seria 93, maior que 93% de saturação. E aí a gente já reunia a equipe médica, a equipe de fisioterapia e de enfermagem da urgência e emergência e conversava, o paciente é preditivo para tubo. E aí eu que estou falando para vocês, tá? Para não haver responsabilizações. Eu, Cristiane. Houve um momento na unidade de pronto atendimento, gente, que eram 2 ventiladores, porque era o que comportava, tá? O ápice da curva, muita gente, que a gente tinha a recepção da unidade lotada, o estacionamento com 4 ambulâncias vindas dos municípios com pacientes graves e o corredor da ala de urgência e emergência VNI com 3, 4 pacientes esperando atendimento. Eu faço esse alerta porque eu saí domingo no carro e a cidade estava bombando no sucesso, as praças estavam lotadas, as pessoas não estavam de máscara. Não para tirar foto, mas eu fiquei quietinha, sabe? E eu fiquei triste ao mesmo tempo. E aí eu vou dividir uma coisa pessoal minha com vocês. Houve o Dia das Mães no mês de maio. E uma semana depois, e 14 dias depois, aquela unidade estava pinhada de idosos. Eu contei, se tinham 5 pessoas que não eram idosas, era muito. Eu vou te dizer, a capacidade dela é para mais de 30 pacientes ali dentro, é muita gente. Eu faço esse alerta porque aquela época foi pedido, foi jogado nas mídias em geral, que evitassem visitar os idosos, que fizessem isso à distância e tudo mais para protegê-los. Algumas pessoas, infelizmente, não fizeram, o resultado não foi bom, tá? Elas acabaram indo parar lá na unidade, muitos agravaram, outros perderam os seus. Então, já deixo esse alerta, porque parece que está tudo bem, mas não está. Se vocês abrirem a mídia social hoje em Rio Branco, vocês vão ver a quantidade de óbitos e o aumento de internações, porque as pessoas estão achando que a pandemia passou. Ela não passou, gente. Ela está aí, ela está forte, tá? Indo para frente, eu vou entrar aqui para vocês um pouco no que a gente veio falar, né? Afinal de contas, essa cápsula, Vanessa, trouxe o que de experiência para o Acre? Ela trouxe muitas coisas, porque uma que eu só fui para a Parada do Sucesso porque ela veio, vou ser logo honesta com vocês, tá? Porque a gente precisava de uma segurança. Outra porque também o empenho de profissionais, coisas incríveis dentro que eu jamais sabia que acontecia e que essas pessoas que fazem, elas fazem porque é do humano delas, então elas não vão botar para ninguém ver. Tá? Eu vou falar um pouco com vocês agora sobre educação e ensino na pandemia. Eu vou ter que fazer uma ressalva aí para a nossa querida Dora, que é a gerente geral no momento da unidade, né, do 2º distrito. Eu nunca ouvi um não daquela mulher, gente. Vou falar para vocês. E aí, quem me conhece sabe que eu tenho um pouco de audácia com algumas coisas de vamos meter a cara, alguém não quer errar, eu digo não, eu erro por você, mas vamos fazer para ver se dá certo. E ela foi uma pessoa que topou tudo, tá? Junto com ela veio o Departamento de Ensino e Pesquisa, que traz os seus núcleos de educação permanente. Eu faço parte do núcleo ali da Policlínica Tucumã. E aí eu agradeço o nosso gerente geral, que é o João Paulo, porque de alguma forma me cedeu. Eu dei uma pausa nas minhas atividades na unidade e meio que fiquei, entre aspas, exclusiva para ali, porque eu entendia que aquele momento era importante, aquele processo de ensinagem, tá, gente? Junto com as tecnologias, né? E aí o resultado, gente, é o sucesso terapêutico que a gente tem tido lá dentro, tá? Aqui é mostrando para vocês a cabine de proteção que o Dr. Carrion dividiu com vocês as especificações, chamada de cápsula Vanessa. Ela vem, gente, com manual de instrução, tá? Orientando como é feita a limpeza, a equipe de assistência que cuida do expurgo é responsável pela limpeza dessas cápsulas, né? A troca de filtros, ela pode ser feita em até 14 dias, uma vez que ela é usada com o mesmo paciente. Eu não posso usar o mesmo filtro para outro paciente, tá? Em seguida, esses filtros, eles devem ser descartados em lixeira biológica e lixo infectante, tá? E a montagem dela é feita com luvas.
Eu não sei se há interesse, mas se um dia tivesse, o Dr. Carrion podia dar uma aula aí de como é que monta ela, porque a gente montou várias, né? Dr. Carrion, você não sabe, depois que você teve que voltar para Manaus e se aportou aí para Roraima, tinham dias que a gente tinha que pegar cápsulas que ainda estavam embaladas, porque o fluxo era tão grande, e eu vou explicar depois por que isso acontecia, que a gente aprendeu a montar assim, ó, vou lhe dizer, menos de 2 minutos essas cápsulas, tá? Vamos para frente. Isso aqui, gente, é a imagem da primeira equipe que veio para o treinamento. Tem a professora Mireille, que é coordenadora do curso de fisioterapia lá da Unimeta. Ela foi convidada no sentido de entender mais o processo e porque a gente não sabe, depois da pandemia, como é que vai ficar o ensino, né? O doutor Moacir, de branco lá atrás, está deitada uma outra colega, que é a fisioterapeuta Jaqueline Garcia, que hoje está atuando no Hospital Santa Juliana, na unidade Covid lá, e a doutora Mari e a doutora Úrsula, de Tarauacá, tá? Aqui é o momento que a gente dava a prática do ventilador, a montagem dele, vejam que é um instrumento pequeno, simples, isso aqui que a gente tem é um filtro EPA, tá? Percebam que a gente sempre está muito bem paramentado, para montar tanto o circuito desse ventilador quanto a cápsula, e aí vinham algumas especificações que a gente aprendeu na prática do uso dela. Sempre ver fonte de energia, a gente sabe que as unidades, de um modo geral, às vezes você quer usar uma tomada, ela não funciona, então a gente primeiro verificava como é que estavam as fontes de energia, montava o circuito todo da VNI, né? Até o cabresto, gente, a máscara facial, a gente tem que ter cuidado na hora de montar, conectava a cápsula, conectava a VNI no paciente, verificava a comunidade do paciente, que isso é muito importante. Usar a ventilação não invasiva no paciente ou qualquer outro recurso onde você precise colocar ele dentro de uma cápsula, exige desse profissional um olhar mais delicado, mais humanizado mesmo. A comunidade do paciente, ela é muito importante, porque senão ele não vai conseguir ficar ali no máximo 2 horas, que é o tempo que a gente precisa, tá? Usar touca descartável no paciente, que a gente no começo tinha dificuldade com as pacientes mulheres cabeludas, né, menina? Era um transtorno colocar ali o cabresto e a máscara na paciente. Então a gente entendeu que tinha que arrumar o cabelo dessa paciente, colocar a touca para deixar ela bem acomodada. Ajustávamos os parâmetros, que uma vez ajustado não precisava estar toda hora mudando, e verificava também junto à equipe de assistência de enfermagem a possibilidade de sonda ou fralda descartável, porque os pacientes que no começo iam para a VNI, eles vinham muito debilitados, eles não tinham força nas pernas. Hoje eu entendo, porque infelizmente eu peguei Covid, eu já estou no processo de remissão, e vim entender o que era aquela fadiga muscular que os protocolos mostravam. Eu não desejo para ninguém, tá, gente? É de 4 a 5 dias sem ter força para ficar sentado. E aí eu vim vivenciar um pouco o que esses nossos pacientes passavam também, tá? E claro, sempre verificar a clínica antes do uso da VNI. E de antemão, gente, isso é uma decisão da equipe médica. Não é o fisioterapeuta que decide. Todos sabem que dentro de uma equipe de saúde, quem vai dar aquela palavra final é o médico, porque ele é responsável e porque é o CRM dele que vai estar em jogo. Então, a gente sempre teve muito cuidado com o outro por causa disso. E eu creio que foi esse cuidado aí que permitiu que essa equipe lá dentro trabalhasse em bastante sintonia, né, e de forma positiva. Depois a gente fazia ali a simulação realística beira-leito com pacientes e a equipe de assistência, e dava uma reforçada ali na paramentação e desparamentação, tendo em vista que em começo de maio, os estudos que estavam saindo sobre a contaminação dos profissionais, a maioria era por conta da desparamentação, né? O mais importante de tudo isso é que realmente a gente salvou vidas, viu, doutor Carrion? E aí eu vou dividir aqui umas imagens do que a gente reverberou. Não foi fácil, você sabe disso, havia muita resistência. A resistência dos profissionais não era nem má vontade, era medo, uma coisa muito nova, era receio de conduzir um paciente a óbito. Hoje a gente, depois de um mês, com toda a maturidade que se foi adquirindo, a gente percebia que o medo não era má vontade, o medo era o medo de errar, o medo era o medo de tirar a vida de um pai de família, de uma mãe de família, né? Ou de um filho ou de uma filha. Gente, essa foto aí é da nossa galera de Tarauacá, tá? Eles foram incríveis, eles foram os primeiros que vieram treinar, tiveram aí o privilégio de treinar com o Dr. Moacir.
essa equipe todinha aqui, ó, vejam que são equipes reduzidas, porque a gente estava naquela ocasião também levando em conta todos os controles de segurança de pessoas no mesmo espaço para não se contaminar. A gente tem aqui a doutora Úrsula, doutora Mari de Tarauacá, doutor Moacir, aqui a doutora Mireille, eu, orelha seca, né, gente? E aqui a minha linda, né, doutora Jaqueline, que está agora no Santa Juliana. E aí eu pedi para a Mari e a doutora Úrsula, que não são só elas em Tarauacá, a gente tem o doutor Tiago também. Tiago, eu não te conheço, meu bem, mas eu sei que você foi bem treinado, porque do jeito que vocês estão salvando vida aí, é fruto do empenho dessas meninas, tá? Elas mandaram a foto das pacientes dela que receberam alta, só que eu gostaria que vocês observassem a imagem da Mari. E gente, a autorização, tá? Para o uso da imagem da paciente, tá bom? Ela está fazendo trança. Isso aqui é uma rotina na ala VNI, tanto é que os pacientes que ficam na ala VNI, eles não querem sair, eles não querem para observação de volta. Às vezes a gente tem que forçar um pouco por conta desse calor humano que a gente tem, né, quando está usando. A questão dessa paciente é que ela era uma paciente gravíssima, ela havia sido decidido com a equipe de Tarauacá que ela precisava vir urgentemente para Rio Branco, porque provavelmente ela não amanhecesse viva. A família interviu, assinou o protocolo de não autorização. Eu não dividi com vocês a imagem, mas a gente tem da família assinando, né, o documento que ela não viria para Rio Branco e que não iria ser entubada. Nesse momento, é difícil para a equipe de saúde. Quem trabalha com isso sabe como é que é, porque a gente quer salvar a vida do paciente, é preciso entubar, senão ele não vai conseguir sobreviver. E aí a família vem e diz: não, eu não vou deixar, é muito difícil, uma situação bem delicada. Resumindo a história, essa paciente ficou com essa equipe maravilhosa de Tarauacá, e a equipe toda, desde a gestão até quem está lá na ponta. Ela já amanheceu bem, ela sobreviveu e ela é essa pessoa que está recebendo alta aqui, tá? Então eu acredito que ela não é a única. A Mari sempre divide com a gente a experiência dela, da quantidade de pacientes que tem recebido alta, que agravam em Tarauacá. Eles vão para a ventilação não invasiva, junto com a equipe médica ali, fazendo todo o critério clínico, medicamentoso, assistência da enfermagem, eles acabam tendo uma melhora. O paciente só está vindo, gente, para Rio Branco mesmo quando todas as tentativas terapêuticas para não intubação foram tentadas, tá? Isso aqui é na UPA do 2º Distrito, essa experiência da gente lá dentro, que foi quando é tipo aquela coisa, você vai se empoderando, você vai ganhando mais asinhas. Eu digo, vamos iniciar aí a cinesioterapia na OBS, porque aí a gente intervém precocemente nesse paciente, elege quem é para VNI e vai dando tempo ali para o ventilador desocupar, porque a preocupação da gente, quando a curva de Covid em Rio Branco estava muito acentuada, era dar o máximo de tempo para o ventilador desocupar. E aí eu vou falar para todo mundo que o tempo que esse ventilador a gente ficava sem uso era o tempo em que a gente conseguia regular ou para o ERB ou para o INTO, ou o tempo que precisava esterilizar o circuito dele, que é em média de 30 a 1 hora. Era o momento que ele ficava desocupado. Então vocês conseguem imaginar o fluxo de pacientes para serem entubados, tá? E aí a gente começou a pegar o manejo clínico prático dentro da unidade, e nesse manejo clínico e prático a gente começou a entender até que momento eu consigo segurar esse paciente para que ele tenha uma sobrevida. E aí esses instrumentos como bola, esse cicloergômetro artesanal, que é artesanal, tá? É produzido por um acreano aqui em Rio Branco, e ele inclusive pegou Covid, ele até fez uso disso, hoje ele está bem, graças a Deus. Foi doado por um grupo de pessoas aqui em Rio Branco, Acre, porque eu tinha lançado assim, de forma despretensiosa, uma campanha Ajude um Pulmão a Ventilar. Essas pessoas se mobilizaram e elas doaram um recurso onde a gente conseguiu comprar bola, conseguiu pagar aí a produção desse cicloergômetro e iniciar a cinesioterapia dentro da observação e da sala Covid, que inclusive, gente, acontecem até hoje, tá? Então, recentemente saiu uma matéria mostrando os leitos desocupados na UPA, a quantidade de altas. Tudo isso é um conjunto de pessoas trabalhando ali na base para esse paciente não agravar, para ele não entubar, para ele não ter que ocupar um leito de UTI, que é tão importante, tá?
E essa foto, doutor Moacir? Pode liberar seu áudio aí. Eldo, eu não sei, o Eldo tava, gente, eu acho que ele saiu, né? Eldo Carlos. Estou aqui, Cristi. Muito bem. Tu consegue liberar a tua imagem para as pessoas te verem? Gente, ó, o Eldo, ele é o nosso primeiro paciente de cápsula, não é isso, doutor Moacir? Legal. Isso. Primeiro, primeiro paciente que entrou em VNI, a nossa primeira experiência utilizando essa cápsula com exaustor, e eu coloquei a imagem dele aí do antes. Ninguém sabe, mas eu tô aqui, gente, com o coração na mão, tá? E do depois, que é ele na linda casa dele, numa rede, contando da experiência dele para os colegas de Sena Madureira que tinham vindo se capacitar aqui em Rio Branco. Eldo, você quer falar alguma coisa, meu querido? Eu só não tô te vendo, né? Aqui está dizendo que meu compartilhamento de webcam está bloqueado, só o áudio que está liberado para mim. Foi liberado agora, eu acho que vão te ver. Só um pouquinho. Vocês não sabem, mas aqui, eu tô aqui, né? Ao meu redor tem uma equipe maravilhosa, gente. Tem a Mônica, né? Tem quem mais que tá aqui comigo? O Ricardo, né, Ricardo? Seu Eldo. Renato, não sei porque eu chamei de Renato. Olha aí. Boa tarde, meu nobre. Tudo bom, guerreiro? Olha como ele tá Melhor bonito, agora, revendo o guerreiro lá moço. da UPA. Isso aí, que prazer revê-lo, viu? Prazer é todo meu rever os demais também. Show. Legal, felicidade. Poxa, é verdade. Eu já estou na aldeia, Cristi, Moacir e demais colegas aí que estão participando. Eu gostaria de falar que no início muita gente estava com medo, né, da cápsula. Ela é um material muito útil para salvar vidas. Eu não ouvi e nem vi ninguém, eu passei por essa experiência, entendeu? Então eu sou uma das pessoas das pessoas iniciais que usaram a cápsula. Então é uma cápsula que não deixa ninguém sem desacordada, a gente fica bem, fica ouvindo bem, fica bebendo água de vez em quando, às vezes, entendeu? E é uma cápsula que muita gente tem medo. Eu gostaria de dizer, como paciente que passei por essa experiência, a gente tem que estar sensibilizando esses pacientes que não devem ter medo. É uma forma de bem tranquila, bem leve e bem útil. Como é que eu posso dizer essa palavra? É bem simples para você usar e eu passei por essa, você não imagina. Hoje eu estou aqui com essa experiência de dizer para vocês que ela não machuca. É um material bem leve e bem simples que as pessoas usam para salvar a vida, que isso eu vou levar para minha vida, da experiência que eu passei o uso dessa cápsula. Então foi bem útil. Ela não deixa a pessoa... Como é que é, meu Deus do céu? Essa palavra sumiu aqui. Inconsciente. A pessoa fica consciente o tempo todo. Então, isso o importante dessa cápsula é isso. Além de estar fazendo tratamento, ela não deixa a gente inconsciente, e muito menos com sequela, entendeu? Onde aquela outra, ela deixa. E a maioria das pessoas pensa que é daquela forma, daquela outra intubação, mas não é. Essa é muito tranquila. Gostaria de dizer para vocês essa experiência que eu vivi. E hoje eu estou contando aqui esse testemunho, essa experiência que eu sobrevivi no uso dessa cápsula. Foi experiência única. Eu posso dizer para vocês que vivi, nasci mais uma vez para estar aqui contando essa experiência para vocês e com vocês, senhores. Muito obrigado pela oportunidade. Sinto agradecido por isso. Poxa, que legal, né? Eldo, eu queria aproveitar o ensejo que a gente tem visto em cadeia nacional, algumas observações, o índice de indígenas que têm contraído Covid. Eu queria que tu te apresentasse um pouco, porque eu vejo que você tem um papel importante na sociedade, na tua representatividade, pode ser? Sim, com certeza. Eu sou indígena, sou do povo Xanunava, tenho um duplo povo, meu pai é Rondicuim, minha mãe é Xanunava. Sou natural do município de Feijó, município no interior do estado do Acre. Atualmente resido em Rio Branco. Eu atualmente sou formado em pedagogia, estou fazendo mestrado em letras, linguagem e identidade na Universidade Federal do Acre.
Eu sou representante da Organização dos Professores Indígenas do Acre, em Rio Branco, onde eu represento 547 professores, mais de 9.000 alunos e 205 escolas nas terras indígenas no estado do Acre. E isso eu gostaria de dizer que a mídia também, uma experiência que eu passei no hospital foi que as pessoas pegaram o meu nome, eles não estão fazendo esse levantamento de indígena, eles estão pegando o nome das pessoas no geral, entendeu? O que nós queríamos não, o que nós queremos sempre é que as pessoas sempre identifiquem a gente como indígena. Sempre, porque a gente quer esses dados também, porque tá tendo dado geral. Só para você ter uma ideia, eu estou na aldeia. Mas aqui na aldeia tem muita gente com sintoma e nós não estamos tendo teste, só medicamento e assim mesmo improvisado. São medicamentos que não está tendo de acordo com a necessidade que a gente está passando. Então, é uma situação que o povo indígena hoje está passando. Isso não é no Acre, é no Brasil. Já temos aqui, o meu povo já faleceu entendeu? Perdi uma avó minha. Quando a gente perde um ancião, não é simplesmente um ancião, é um doutor, é o mestre do conhecimento tradicional. E isso a gente, infelizmente, não podemos mais tá prevenindo a Covid, a gente está combatendo. Então, assim, eu vim para cá mais para ajudar nesse debate, nessa discussão, nessa reivindicação, de que forma nós podemos estar cuidando dos próprios indígenas no combate à Covid. Então, essa semana passada eu fiz o que eu passei, né? Do que eu vivi, do que eu passei, do que eu não passei, como foi eu fui atendido, qual é a necessidade que está tendo no hospital, quais são as dificuldades que os próprios profissionais também têm. Então, isso ajuda muito no combate. Eu queria compartilhar isso com vocês. Por exemplo, eu recebi meu exame comprovando a Covid sem o meu nome do povo. Eu fiquei constrangido por isso, porque eu particularmente, tenho que ser identificado como indígena, entendeu? Não como só em nome português. Então, isso está acontecendo. E isso eu queria contribuir de alguma forma para vocês, profissionais de saúde. Infelizmente, nas universidades, ninguém passa por uma disciplina específica da temática indígena. Aprende sempre no geral, mas indígena tem uma especificidade, tem uma cultura, tem uma realidade, tem uma vivência diferente. Eu acho que isso é muito importante, estar compartilhando isso com vocês. É isso. Poxa, Eldo, muito, muito obrigado aí pela tua participação. Que observações maravilhosas que você fez, né? Eu lembro que o primeiro dia, eu primeiro treinei realmente para te chamar de Shinenawa. Eu travava a língua. Olha, gente, agora eu falo perfeitamente. Entendeu? Com certeza. Isso, gente, é uma das experiências, tá? Que a gente teve com essa figura. É claro que se a gente fosse querer falar das de todas, não ia dar tempo, mas assim, o Eldo, ele tem essa imagem emblemática pra gente, porque particularmente, Eldo, foi a tua recuperação que me motivou a continuar de forma voluntária, porque ninguém quer ir voluntariamente não, porque a nossa vida está em risco, a vida dos nossos familiares também ficam em risco, mas poxa, quando a gente te via ali, concentrado, a gente dizia assim, o Eldo deve estar fazendo o quê? Ele estava concentrado, gente, então o comportamento dele nos conduziu a orientar outros pacientes que tinham alguma dificuldade de ficar ali com aquela cápsula, tá? De antemão, obviamente o Eldo não sabe das especificações do tratamento, ele se atentou muito à cápsula, mas o que fez o Eldo estar hoje com a gente, todos sabem, foi a ventilação não invasiva, com a intervenção dos colegas médicos que entravam no momento certo com a medicação, com a gasimetria que nos davam um olhar para saber como é que estava a pressão de CO2, como é que estava o bicarbonato dele, como é que estava ali as frações expiradas, para poder todo mundo estar num conjunto e na equipe trabalhando ali com o mesmo olhar. Ele é o nosso primeiro caso, ele sobreviveu, graças a Deus. Quando ele colocou na rede social o aniversário dele, eu fiquei muito feliz. Eu me emociono toda vez que eu falo contigo, porque tu tá tão bonito, nem te conto. Olha ali, ó, gente. Muito obrigado. Eu queria só compartilhar que muitos profissionais de saúde do hospital, no dia que eu saí, comentaram, né? Como foi que eu consegui sair da situação que eu entrei, do estado que eu fiquei, e eu me recuperei daquela forma. Então foi uma coisa assim impressionante, pela recuperação que eu tive, entendeu? Então isso eu também me admirei com aquilo, eu fiquei impressionado com aquilo. E hoje é uma experiência que eu estou repassando para outras pessoas,
que está com sintoma ou que também não possa contrair. Então, isso é uma experiência tanto para você, Cristian, Moacir e demais colegas, quanto para mim. Porque quando eu saí, eu vi no bastidor, ó, o fulano saiu. Como foi que ele conseguiu? Ó, o fulano, você viu, ele está saindo. Aquilo foi emocionante para mim. Eu nunca imaginei que eu fosse voltar para casa andando, entendeu? Talvez não ia nem para casa. Gente, olha, foi incrível mesmo, tá? Se não me engano, o Eldo chegou pra gente saturando baixíssimo 52. Ele, inclusive, ele não foi pra equipe. A equipe, quando se reuniu, porque nessa ocasião, tá, gente, tinha fila para entubar. E me parece que está voltando, tá, Eldo? Infelizmente, as pessoas não têm feito esse isolamento social adequado e usado a máscara. A equipe decidiu que, infelizmente, a gente não ia poder nem entubar o Eldo, porque caso entubássemos ele, o prognóstico dele era o pior possível, né? E aí houve essa investidura, vamos colocar ele na VNI, ela foi usada fora de qualquer protocolo científico que se busque, porque ela é contraindicada para paciente preditivo para intubação. Isso precisa ficar muito bem claro. Mas ela foi usada em várias ocasiões para pacientes preditivos para intubação, porque não haviam ventiladores. Na verdade, não existe ventilador para cada habitante do estado do Acre, como não há em lugar nenhum do mundo. Então, é aquela questão da gente se resguardar mesmo, né? E graças a Deus ele está aqui com a gente. O Arthur também, tá, Eldo? Teu colega de quarto, foi divulgado na rede social pelo Dr. Ismael, que é um dos fisioterapeutas do INTO, que ele recebeu alta. E a gente ficou muito feliz porque ele deu entrada lá com a gente no mesmo momento que você. Era uma preocupação muito grande nossa. Ele foi, infelizmente, para o tubo, mas depois, graças a Deus, ele foi se recuperando e hoje ele está com a família dele também, tá? Eu vou te dar tchau, que é pra gente não se delongar aqui. Eu fico aqui conversando, que eu acho isso um barato, tá? Muito obrigado, um abraço pra tua família. Lembra que eu falei que eu quero conhecer essa aldeia aí. Doutor Moacir tá convidado também, né? Pra ir nessa aldeia, visitar aí, né? Eu convidei ele antes de ele ir pra Manaus, ele já tá convidado. Eu já tenho um contato dele, eu vou convidar os dois. Legal. Eu que agradeço. A gente vai ter que esperar ele rodar o Brasil, cara. Ele tá em Roraima, já estão cogitando o cara pro outro lado do país. Eu não sei não, ó. Cresceu muito, hein, doutor Moacir? Graças a Deus. Né? Tá rico. Graças a Deus. Tá certo. Um abraço, eu queria agradecer a oportunidade. Abraço pra vocês, boa sorte, bom trabalho a todos. Que Deus abençoe todos vocês. Sempre, viu? Amém. A gente tá aqui sempre à disposição, qualquer coisa, se precisar. Boa tarde a Obrigada. todos. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gente, eu vou continuar aqui pra gente concluir, né? Essa galerinha de Feijó e Bujari, a gente tem aí o doutor Vladi e a doutora Aline do Bujari. Eles vieram receber a capacitação. A Aline, ela é um desses contratos emergenciais que eu dou glória a Deus por eles, porque foi através desses contratos emergenciais e da contratação dos profissionais do simplificado que foi possível aí o Estado montar uma tarefa para estar no combate à Covid, porque como todos sabem, acho que mais de 50% dos profissionais de saúde, uns se ausentaram por comorbidades, outros adoeceram, infelizmente ainda a gente está tendo percas, e aí há sempre esse movimento de trazer os profissionais que possam estar ajudando. Essa foto mais aqui embaixo, ela, na verdade, não é de um treinamento, não. Essa é a Lindona aqui da Ednilson, que é uma das fisioterapeutas lá da UPA do 2º Distrito, aliviando a dor de uma colega nossa de enfermagem, tá? Dentro ali da UPA, porque a sobrecarga deles é muito grande. No ápice da curva, esses profissionais tinham exaustões nos plantões, eu presenciei muitos, e sempre, mesmo cansado, a gente fica muito cansado nessa assistência, a gente conseguia tirar ali 10, 15 minutinhos para estar atendendo os colegas. Era enfermeira, era técnica, era o pessoal da limpeza do laboratório, recepção, equipe médica, destravando o ponto de tensão, liberando esse trapézio para aguentar aquela sobrecarga de 12 horas, 24 horas. Tem sim profissional que faz 36 horas de plantão em Rio Branco, não porque ele quer, mas porque o colega adoeceu, porque pegou Covid, porque ele acredita, ele nasceu para aquilo, ele diz: eu não posso deixar a equipe só, ele vai para o plantão trabalhar, porque há a necessidade humana dele e a necessidade do serviço também. Queria deixar isso enfatizado aqui, porque é um trabalho assim que eu admiro muito. Na verdade, eu sou uma amante assim de todas as áreas de saúde, eu gosto muito dessa interdisciplinaridade.
Aqui é para falar rapidinho aí do Departamento de Ensino e Pesquisa, não sei se as pessoas souberam disso, porque continua acontecendo, mas há sempre os contratos de ensinagem, de troca de saberes entre o Estado do Acre e instituições de renome no Brasil. Tá? Entre essas instituições a gente tem o HCO, que é o hospital, né, que todo mundo conhece, está na mídia. Eles contrataram um profissional especialista em urgência e emergência, intensivismo, e ele ia, gente, em loco. Ele ficou um mês dentro da unidade de pronto atendimento, capacitando os profissionais, principalmente fisioterapeuta, porque esse treino foi mais específico para fisioterapia, para o manejo clínico do paciente COVID, que era entubado na UPA do 2º Distrito. Tá? E por conta vamos dizer assim, de não haver leito para todo mundo, às vezes esse paciente, a maioria, tá? Ele fica ali dentro da UPA por mais de 2 horas. Isso é uma realidade, a gente não precisa esconder, porque ele só é regulado e vai para uma unidade mais específica quando os leitos vagam. E vocês devem ter observado que o paciente COVID, quando ele vai para a UTI ou quando ele vai para o INTO, ele passa 15, 20 dias. Então ele ocupa um leito, toda uma equipe esse tempo todo. E não é um fluxo intenso de alta, é demorado. Enquanto esses leitos não vagam, esse paciente fica ali na unidade de pronto atendimento. E aí se viu a necessidade de se capacitar esse profissional generalista, como eu, Cristiane, e os que estavam lá na nossa área, para dar uma assistência mais qualitativa para o paciente COVID. Eu vou falar para vocês, um sucesso. Quem veio foi o doutor Ananias, né, um profissional da área, capacitou, a gente fazia o que a gente está fazendo agora. Ele pegava o telefone, ligava às vezes para o médico lá do HCO, que trocava ideia com o médico que estava lá na UPA do 2º Distrito, e eles faziam um manejo clínico em conjunto, que é para melhora da terapêutica do paciente, ou até ele conseguir um leito e para a sobrevida dele. Então a gente tem muitas experiências ali dentro muito positivas, tá? Inclusive está aberto, tá, galerinha de saúde que está aí, o Telesaúde Acre abriu 50 vagas, não é isso, Mônica? Um pouquinho mais para os profissionais de saúde, que são as novas atualizações para o manejo desse paciente, tá? E aí, esses cursos incluíam aí como utilizar uma melhor oxigenoterapia em paciente COVID, a ressuscitação cardiopulmonar, tinha o manejo do ventilador, os parâmetros que a gente usava ali para proteção desse paciente até ele ser encaminhado, tá? Essa galera aqui, olha aí, doutor, fale dessa galera aqui. Isso aqui é Feijó e Bujari, né? Doutora Aline, doutor Valdir, esse que vos fala, doutor Moacir, eu, dentro da unidade da UPA do 2º Distrito, quando esses profissionais, gente, eles vinham do município, eles faziam a parte teórica no horário da manhã, e no horário da tarde a gente fazia o que a gente chama de simulação realística beira-leito. E, paralelo a isso, a gente fazia as intervenções via web, para que o doutor Moacir passasse as experiências dele, o sucesso que estava tendo, e também como uma forma de motivar esses profissionais nos seus campos de prática, tá? Aqui eu acho que é o Hospital de Manaus, não é, doutor Moacir? O Hospital Gilberto Martins... Gilberto Novaes. Isso, Gilberto Novaes, né? Foi muito bacana aqui. Gente, lembrando que todo profissional que inicia nesse processo, a gente sempre chega ali com medinho de pegar Covid, tá? Não tem nenhum corajoso. Essa outra foto aqui, quem conhece ele, que é o doutor Luiz, aqui atrás, ele atua na saúde da família há muito tempo, atua na Policlínica Tucumã, ele também é professor, tanto da Uninorte quanto da UFAC, né, nos campos de prática. Ele tá aí com a nossa fisioterapeuta Rosinete, com a Aline lá no fundo, não dá para ver, mas ele tá com cicloergômetro aqui. Ele é um dos profissionais que confiava tanto na equipe dele que ele foi lá para dentro para receber os primeiros atendimentos da ventilação não invasiva. Em seguida, ele foi conduzido para o ERB, graças a Deus recebeu alta e está muito bem, tá? Aqui são as meninas, mandando as fotinhas para motivar a galera. E do lado, eu consegui uma foto da Manu, que faz parte do COI. Ela é uma das pessoas que está aí na linha de frente, levando o que a gente chama de estrutura para dar conta de atender essa pandemia dentro do estado. Então, ela sempre está chegando com uma capacitação com o SAMU, ou ela chega com os ventiladores de ventilação não invasiva, ou com os de ventilação mecânica invasiva, ou ela chega com equipe, ou ela chega com medicação, com máscara, com paramentação. Então, esse dia aqui, ela estava lá com a gente na unidade policlínica, dando um treinamento para atender os servidores ainda. Essa aqui é a fisioterapeuta Patrícia Satrapa. Ela começou os atendimentos em fisioterapia na UPA do 2º Distrito, junto com a doutora Ednilce, que é outra fisioterapeuta.
O trabalho delas lá muito positivo, a gente chama elas de desbravadoras, porque elas tiveram que iniciar todo um processo que estava fora da rotina de trabalho delas enquanto fisioterapeutas, se capacitaram, se debruçaram, instituíram alguns protocolos, sistematizaram o serviço, e é por conta desse primeiro trabalho delas que hoje a gente tem uma equipe muito bem estruturada ali dentro na área de reabilitação. O João Paulo, né, que permitiu que o NEP dele se ausentasse da unidade para estar nessa linha de frente. Essa aqui, gente, não dá para ver, mas é a doutora Valéria. A doutora Valéria, ela tem atendido os profissionais de saúde lá na policlínica, junto com a equipe de humanização, que são os servidores que têm positivado Covid e que precisam fazer aí as primeiras orientações e tratamento, eles têm ido para lá conosco. Esse aqui é o nosso gerente administrativo, que permite o que eu chamo de conforto dentro da unidade para que tudo aconteça, que é o Alex, tá? E a doutora Cris tá por aqui ainda. E essa aqui é a equipe do... Você tá me falando? Desculpa, tô te cortando. Pessoal, é o seguinte, eu vou voltar aqui para minhas atividades, tá? Eu quero agradecer pela oportunidade, tá? Olha, estou à disposição. A doutora Cris pode passar aí meu e-mail, pode passar meu Instagram para vocês conhecerem um pouco do trabalho, tá? Eu quero agradecer realmente a oportunidade. Eu acho que vale muito a pena a gente utilizar de todas as ferramentas para poder salvar a vida do paciente. E o que puder aprimorar na cápsula, o que puder aprimorar nas condutas, vamos trabalhar em conjunto. Eu acho que é isso mesmo. O importante é a vida do paciente, tá? E a gente está tendo uma evidência muito alta, muitas altas, né? Em Manaus nós temos quase 700 altas no hospital de campanha. Esse sucesso. Então, assim, é um protocolo que realmente muito foi falado que não funcionava, muito foi defendido, mas no final das contas a gente tem aqui paciente, famílias indo para suas casas, né, revendo seus familiares, enfim. Mas muito grato ao pessoal lá, que vocês me acolheram muito bem, eu fiquei muito feliz. A doutora Cris me ajudou pra caramba aí, eu não sabia nem onde lanchava, ela me levava para lanchar. Me ajudou muito em tudo, em tudo. Então, assim, muito grato mesmo por tudo. E contem comigo se vocês quiserem fazer. Realmente é porque agora eu vou assumir aqui plantão, e aí a gente precisa... Muito grato mesmo por tudo, viu? Obrigada, doutor. Bom plantão. Tá. Um abraço. Ok, aí eu vou continuar com vocês, gente. Essa é a primeira reunião dos fisioterapeutas da unidade de pronto atendimento do 2º distrito. A gente tem lá hoje o Dr. Raifran, que é o vice-presidente do CREFITO local, que é o CREFITO 18, a Aline, a Ednilce. Nossa, Ednilce, gente, é guerreira, uma pessoa assim incrível. Foi a primeira pessoa que passou para a gente o manejo da ventilação mecânica invasiva para os pacientes, com uma sabedoria, uma paciência incrível. Doutora Rosinete, que chegou depois e tem tido muito sucesso com as terapêuticas junto com a equipe, e o Dr. Jordan, né, que é uma figura jovem, com toda aquela energia, é o cara, gente, que segura os plantões quando o colega não consegue mais. E tem também o Dr. William, que a gente não está com a foto dele aqui, porque nessa ocasião ele havia adquirido Covid, ele chegou no 2º dia, ele positivou, ele não positivou por lá, é porque ele estava em outras unidades trabalhando, infelizmente adquiriu o Covid também, que faz parte dessa equipe. Depois chegou o Dr. César, chegou o Dr. Fábio, né? Muito bacana, tem uma equipe bem legal lá trabalhando, tá? E essa foto aqui, eu trouxe ela para falar para vocês que essas experiências, experiência cápsula Vanessa, não, experiência do Covid dentro de uma unidade de pronto atendimento que teve que se adequar para o caos, que eu chamo de caos naquele momento. Aí você tem um fisioterapeuta, um enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, em sinergia profissional trabalhando. Quem tirou a foto foi eu, tá, gente? Eu estava tomando conta do tempo, eu tinha que cronometrar ali 2 minutos entre cada massagem cardíaca desse paciente que tá aí, que a gente não pode, vocês, por questão de ética, mostrar a imagem do paciente. O protocolo inicial do Covid, ele diz o seguinte: um paciente, quando ele para, todo profissional de saúde que está naquela assistência, ele tem o respaldo do conselho dele para não intervir. E essa não intervenção não é porque ele não quer salvar vidas ou covardia, é para ele não se contaminar. A coisa é muito delicada, tá? Só que eu vou dizer para vocês, eu nunca vi,
em nenhum plantão meu, nenhum profissional tentar. Então eu trouxe essa foto um pouco icônica para falar desses profissionais. Eles tentavam 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes tentar reanimar um paciente para não perdê-lo. É o esforço de profissionais que estão nesse estado e que torcem pela vida do outro. Então a gente tem o doutor Erison, tem a doutora Eliene, tem o doutor Carlos, a gente tem a galerinha nova, que a gente chama assim os compulsórios da medicina, né, do internato, que tiveram que se formar com urgência por conta de uma pandemia, doutor Felipe, doutora Dani. Gente, eles têm dado um show no campo prático e na assistência desses profissionais, principalmente no que eu chamo de quesito intubação. É impressionante o que eles fazem para salvar essas vidas. Eu falo para vocês porque eu presenciei. Às vezes eu saía da ala que eu estava, que era da ventilação não invasiva, e os pacientes estavam ali bem estabilizados, para assistir o belo trabalho deles. Porque eles estão ali na lida, no dia a dia, eles não se atentam para o lindo que eles estão fazendo, esse trabalho lindo que é salvar vidas. Ali está o Dr. Raifran, porque a equipe que trabalha com ventilação não invasiva dentro da unidade é uma, e os que trabalham com ventilação mecânica invasiva, que requer um critério, uma especificação, uma capacitação mais detalhada, é outra equipe, entendeu? E eu queria salientar que essa forma deles trabalharem é positiva. Você chegar num plantão, teu colega médico chegar, olhar para você e perguntar, e aí, fisioterapia, o que a gente vai fazer hoje? E você poder passar um relatório fidedigno, aquele profissional confiar na tua, no teu critério funcional, para estabelecer se vai ou não vai para intubação, se mantém o paciente um pouco mais na VNI, depois você vê o resultado positivo disso, que é a alta desse paciente, é muito gratificante. Isso vem de profissionais que sabem o que estão fazendo, que não tem receio de contar com o saber do outro. Se me perguntassem hoje, Cris, qual é a dica para salvar vidas? Eu ia falar isso, gente, sinergismo profissional. É sabido por todo mundo, principalmente comunidade científica, que não há um protocolo específico para COVID em lugar nenhum do mundo. O que tem são pesquisas, algumas terapêuticas medicamentosas que estão sendo usadas, que dão sucesso, mas às vezes dá certo para um e não dá certo para outro, porque ainda tem a questão de cada organismo humano, e o tentar é o que faz a diferença. Todos sabem que essa cápsula, Vanessa, ela não tem autorização de Anvisa, não tem autorização do CONEP. As pesquisas iniciaram agora e eu fiquei muito feliz porque o Instituto Federal, eu até anotei aqui, gente, de Barbacena e de Minas Gerais iniciaram estudos, né, e extensões universitárias com o uso dessa cápsula, porque precisa comprovar. Eu vou dizer para vocês, na prática clínica eu peguei Covid, mas eu não peguei Covid no manuseio da cápsula, tá, gente? Eu peguei Covid em outra situação e eu sei o momento em que eu adquiri. Foi um vacilo meu como profissional de saúde. Eu esqueci de colocar a minha face shield. Eu vi o momento que eu me contaminei. Mas assim, eu fiquei 30 dias, meus colegas estão no uso dela, os que estão diretamente fazendo a VNI até o momento não adquiriram. Isso aqui tem mais de 2 meses. Então, na prática clínica, ela dá segurança pra gente. E de antemão, foi por conta dela que a gente iniciou também o uso da máscara de Venturi dentro da unidade, que estava contraindicada para não contaminar os profissionais. Essa cápsula, ela tem do lado dela 2 zíperes, que são comportas que abrem e que fecham, que é onde você oferece o líquido ao paciente. Não é feito a nebulização de rotina, então esse paciente ele fica com as vias aéreas muito ressecadas, infelizmente, mas é a questão do custo-benefício, então eles sentem muita sede, tá? Por conta dela, que outras terapias têm sido feitas, porque ela dá alguma segurança. Todo mundo sabe que a ciência comprovada, ela inicia com empirismo. Então, o que a gente tem é o empirismo positivo. Obviamente que se esse empirismo fosse negativo, no primeiro dia, nenhum profissional da saúde iria abraçar isso, porque ninguém quer pôr sua própria vida em risco. A cápsula em si não é ela que traz a melhora para o paciente, ela é apenas um dispositivo para proteger a equipe de se contaminar, tá bom? E acho que nós concluímos aqui, né? Aqui é mais uma foto da equipe se cuidando, Ednilson destravando o ponto gatilho na nossa técnica de enfermagem Raquel, tá? Uma pessoa maravilhosa, quantos plantões juntos. E deixa eu ver se esse é o último slide. Esse é o penúltimo. Deixa eu voltar aqui rapidinho.
Gente, essa foto aqui é porque o doutor Moacir saiu, eles não sabem que eu tenho essa foto, tá? Isso aqui é um plantão de 12 horas. Isso era mais ou menos 2h30 da manhã. Nessa ocasião, que a gente estava com os primeiros pacientes de ventilação não invasiva dentro da unidade de pronto atendimento, tá, da UPA 24 horas, e a gente não queria dormir. Os 2 colegas desabaram no sono e eu fiquei como sentinela. Eu trago essa foto porque esse profissional que está deitado aqui é o Dr. Badi. Eu via o esforço dele ter vindo de outro estado, deixado a família, porque a família dele mora aqui, porque ele já trabalhou em Rio Branco e por ter acesso ao governo, ele permitiu que essa experiência viesse para Rio Branco, a experiência de Manaus chegasse aqui no Acre. Então eu acho importante falar isso, porque são pessoas que eu chamo do anonimato e que fazem acontecer. Ele se dispôs ficar num plantão sem ganhar nada, ele estava voluntariamente, porque ele acreditava naquilo, eu acreditei junto com ele, depois toda a equipe, a gestão, e hoje a gente tem um serviço bem implementado ali na UPA 24 horas, tá? Então, eu queria falar aí para o doutor Badi que o trabalho dele tem rendido frutos não só em Rio Branco, mas em Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, que os colegas médicos deles também confiam nesse trabalho, indicam o tratamento, porque tudo depende dessa sinergia com os profissionais médicos. Aqui é só mais uma foto, tá, gente, da equipe trabalhando, treinando, veio profissionais de Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Bujari. Cruzeiro do Sul, a equipe recebeu treinamento em loco, o doutor Moacir foi até lá junto com a equipe treinar. Tem também a equipe do UERB, que foi a primeira equipe, na verdade, tá, gente, que recebeu o treinamento do uso, como manejar essa cápsula no tratamento, porque são profissionais especialistas em intensivismo, em urgência e emergência, já sabiam como manusear essa ventilação não invasiva, e posteriormente o segundo lugar foi a unidade de pronto atendimento UPA Tucumã. Queria agradecer a atenção dos que ficaram comigo até agora e dividir com vocês um pouco da rotina desses profissionais, né? É puxado, tá? Falar para vocês. Não é fácil, tem profissionais incríveis dentro das unidades de saúde. Pra vocês terem ideia, tem profissional que faz caldo de caridade em casa e sai de ala em ala oferecendo para os pacientes. Tem enfermeiro e técnico de enfermagem que faz isso. Olha, eu sou apaixonada pelo trabalho da enfermagem, eu sou muito suspeita de falar, né? E eu às vezes me emocionava com isso. Porque é gostar muito do que faz, não vou levar. E eu vou contar para você, depois que os pacientes tomavam aquele caldo de caridade, parecia assim que eu tinha dado energético para eles, porque eles, sabe, eles se reanimavam. Tá? Como tem também o trabalho da doutora Eliene, que é uma profissional da área médica que eu tenho uma admiração. Ela é conhecida em todo o estado do Acre. O pessoal fala mesmo dela, né, doutora Eliene? Ah, doida, isso e aquilo. Não. Ela é uma pessoa que quando ela abre a boca para reclamar, ela está tendo razão do que ela está falando. Eu tive a experiência de estar trabalhando com ela em vários momentos. E eu também presenciei, ela não sabe, em muitos momentos ela escondida no canto, chorando. Chorando porque um paciente perdeu, chorando porque, enquanto ser humano, tudo que ela aprendeu na prática clínica dela, naquela situação não era possível. E vendo também ela sair em alguns momentos que ela deveria estar em repouso para comprar verdura, porque ela fazia também o tal do caldo de caridade para dar para as pessoas. Além do suporte espiritual, que eu vejo que é uma coisa que fortalece muito as pessoas que estão internadas, que têm um credo ali religioso. Ela levava às vezes cânticos, orações, e era tudo muito bonito, tá? Eu estou encerrando agora essa fala com vocês. Falar para vocês que foi muito gratificante ter estado lá. Hoje eu não estou lá porque eu sou funcionária pública, técnica em gestão. Eu tentei um contrato emergencial junto à CESAC e não foi possível por questão de conflito, né, que não pode ter, e aí para não trazer problema nem para a gestão e nem para mim enquanto profissional eu recuei, mas eu estou ali nos bastidores, sempre à disposição do Estado para as capacitações em que eu sou solicitada, e que esse meu trabalho que eu fiz de forma voluntária alguns dias dentro da unidade, principalmente porque eu acredito no ensino e educação, ele realmente reverberou. Hoje a gente colhe os frutos disso, o empoderamento dos profissionais que foram capacitados e que estão salvando vidas também. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente ainda tem alguns minutinhos, acho que eu me excedi. Pode ficar à vontade aí para fazer. Muitos parabéns aí, ó.
Bem, gente, esse é o momento que nós abrimos para interação com a palestrante. Então, quem tiver algum tipo de dúvida, né? Muitos parabéns aqui no bate-papo pelo excelente trabalho. Desde já a gente agradece, né? Excelente web palestra, né? Tanto da Cris quanto dos participantes especiais, que eu acho que foi muito interessante, muito bacana mesmo essa interação. E aí, enquanto vocês surgem, né, as possíveis dúvidas, a gente abre um espacinho aqui para alguns recados, tá bom? Então, é importante lembrar que essa web palestra, ela dá direito a um certificado aqui do núcleo. Então, a gente mandou aqui, o Renato mandou aqui no bate-papo o link. Através desse link, você vai direto para um formulário, onde você vai preencher os seus dados pessoais, e-mail. E aí, depois de alguns dias úteis, máximo 5 dias em média, a gente envia na sua caixa de entrada de e-mail o certificado, tá bom? Dessa web palestra. Lembrando também que todas as quartas e quintas, normalmente, né, a nossa agenda pré-existente, nós temos diversos temas de diversas áreas da saúde, voltados para todos os profissionais, gestão, né? Então, ultimamente voltado mais para a questão do Covid, mas aí quem quiser nos seguir nas redes sociais, nós temos o Instagram, o Telesaúde Acre, Facebook também, então nos sigam, nos acompanhem para que vocês saibam os demais temas, né, que nós vamos apresentar. E agora eu vou mostrar para vocês aqui nosso curso, né, o Telesaúde Acre, em parceria com a OPAS, o CONAS, a divisão de pesquisa da CESACRE, está divulgando agora um curso que iniciaram as inscrições hoje. Vou tentar aqui colocar a arte para que vocês possam acompanhar. Só um minuto. Lembrando, enquanto isso, que amanhã nós já temos uma web palestra, né, onde a doutora Carolina Pontes vai estar falando um pouco sobre o uso do bicarbonato de sódio, tá bom? Então é interessantíssimo o tema, é importante também que vocês participem, né, bem relevante, tá bom? Então é importante que todos os profissionais que puderem participar, participem, que de fato é um tema bem interessante. Ok, gente, então enquanto a arte carrega aqui, como eu havia falado, né, é um curso que ele é um curso básico, que se trata dos cuidados clínicos na síndrome respiratória aguda grave, que é um curso ofertado pela OPAS, CONAS, em parceria com Telesaúde, e a divisão de ensino e pesquisa da CESACRE também. Então, vai ser um curso que vai inicialmente abordar um tema relevante para quem está principalmente na
área de frente mesmo ali, né, combatendo diariamente dentro das unidades de pronto atendimento, voltado principalmente para os médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Lembrando que é um curso 100% online, né, então as inscrições começaram hoje, dia 15, e até o dia 22, elas se encerram nesse dia, e aí já inicia os primeiros alunos, tem uma carga horária de 50 horas e é um curso com peso de selo OPAS, né? Então é importante que todos os profissionais que puderem fazê-lo, que façam, que realmente ele é um curso muito bom e vai ajudar bastante os profissionais que estão nessa linha de frente, certo? Então desculpem aí a demora no cartaz, acontece, então a gente agradece a participação de todos vocês, né, da Cris, que nos presenteou com essa web aí muito interessante, pertinente, tá bom? E a gente espera todos vocês na web de amanhã também, que nós vamos contemplar ainda o assunto Covid, né, nesse tema inovador do bicarbonato, tá bom? Então, a gente encerra por aqui a nossa web de hoje e chama vocês para que também participem do curso, tá bom? E se possível que divulguem também entre os colegas, tá bom? Então, Telesaúde agradece e até mais.